mais uma live para a gente aprender, né? Eu aprendo junto com vocês, né? E eu compartilho o pouco, né, que eu consegui aprender nesse tempo de cursos, né, faculdade, né, psicologia. E hoje, né, seguindo o fluxo do tema de quinta-feira, que seria desemprego, saúde emocional e novas oportunidades, hoje dando mais ênfase à parte emocional. Então, assim, boas recordações, né, Mônica? Essa música, muito bom. Então, dando ênfase à questão emocional e, mais ainda, a um conhecimento que eu vou procurar trazer mais aqui nas lives, que é a questão do mapa de perfil comportamental. Como o tema fala, né, entenda o valor dos relacionamentos. Quando eu falo relacionamentos, né, de forma geral, a questão de amigos, relação amorosa, né, pais e filhos, irmãos, relações de trabalho. Então eu vou trazer alguns dados que são muito pertinentes para os dias atuais, né? Alguns dados que aconteceram diante dessa pandemia, as nossas relações ficaram fragilizadas de algum jeito. E aí, a partir de hoje, né, nessa live, eu vou estar falando um pouco mais, né, como isso, quais foram os dados e fatores que afetaram, e trazer um pouco, né, essa coisa das relações e de que forma você pode melhorar essas relações. Então, assim, é muito importante, né, como ontem a gente estava na live com Simone em relação a filmes, circuito de filmes, ela enfatizou em um dado momento que o autoconhecimento é um ponto-chave para que a gente possa, de fato, melhorar a nossa relação conosco e com as outras pessoas, né? Ontem foi em relação ao dizer sim e o dizer não, né? Essas duas palavrinhas mágicas na nossa vida. Então hoje eu vou trazer um pouco mais desse conhecimento do mapa de perfil comportamental, como esse conhecimento pode nos ajudar nessa direção de entender esse valor e também de como nos relacionar melhor, né, como seja pai, mãe, né, e todas as relações que a gente tiver na nossa vida. Então, assim, é bom a gente questionar quantas vezes você teve dificuldade para lidar com alguém de personalidade diferente da sua. Isso a gente convive o tempo todo no nosso dia a dia, mesmo com, às vezes, marido, esposa, filhos, né? A gente está lidando com pessoas diferentes da gente. E outro ponto, quantas vezes você teve dificuldade de lidar com a sua própria personalidade? Às vezes, em alguns momentos, a gente tem dificuldade, porque às vezes a gente desconhece algumas coisas nossas. Então, às vezes a gente não lida bem com algumas coisas, nossas reações, nossas atitudes, às vezes até pensamentos que vêm. A gente procura entender o que está acontecendo, mas às vezes possa ser que você assista, leia um livro, né, clareie alguma coisa, ou procure um profissional também. Então são pontos no dia de hoje que a gente se depara no dia a dia, é inevitável. E diante disso, eu quero falar, né, compartilhar minha experiência com o mapa de perfil comportamental, né? Eu vou estar explicando um pouco mais em relação a isso, que é um instrumento, né? Eu me formei em coach, né, coach integral sistêmico, e logo em seguida eu também me formei como analista de perfil comportamental. Então, dentro dessas duas formações, esses dois conhecimentos casados, eles realmente ajudam de forma realmente intensa nessas relações
E é importante a gente entender que isso muda, pelo menos para mim funcionou muito bem, né? Antes de falar da minha experiência com o mapa, uma pergunta que eu lanço para vocês: qual o seu maior desafio? Azevedo, Simone, seja bem-vinda. Qual o seu maior desafio hoje relacionado ao seu crescimento nas relações que você tem? Qual o seu maior desafio? Compartilha comigo, Luz, seja bem-vinda. Eu sei que os desafios são muitos nessas relações. Será que é talvez compreender esse outro? Será que é ouvir? Será que é ter razão em muitas situações na nossa vida? Qual o seu maior desafio, né, nesses relacionamentos? Qual é? E se eu disser para vocês que eu tenho, né, uma ferramenta que pode te ajudar em todos esses desafios? Eu nem sei exatamente, eu posso imaginar, mas eu sei que a ferramenta que eu tenho, que eu vou trazer para vocês, eu vou explicar um pouco mais, pode ajudar vocês. Jair, seja bem-vindo. Luana também, seja bem-vinda. Então, assim, eu tenho uma ferramenta que pode ajudar em vários desafios na sua vida. Inclusive a Luana, né, vocês vão entender, a Luana, ela passou por esse processo do mapa de perfil comportamental e foi muito um divisor de água para ela, né, mudou muitas coisas no trabalho dela, na parte pessoal, e como ela lidera equipe, ela pôde entender melhor essas relações, cada pessoa que ela liderava, né, aspectos particulares e como acessar essas pessoas. Então é um diferencial a gente se conhecer e conhecer as pessoas que estão ao nosso redor. E essa ferramenta, né, que eu vou estar falando para vocês é algo que é um instrumento que vai revolucionar as suas relações, os seus negócios, vai revolucionar a sua relação pai e filho, né, irmãos, todas as relações. Então, assim, o que é isso, né? O que é Cis Assessment? O que é? É um instrumento, a Ângela, seja bem-vinda, é um instrumento de análise comportamental que apresenta seus potenciais e também os aspectos que você precisa desenvolver. Então imagine um instrumento, né? Você a vida toda quis algo que pudesse mostrar aonde você está acertando e aonde você está errando para poder melhorar. E essa ferramenta, esse instrumento, ele tem 99% de acerto, de precisão. Então, assim, nesse sentido, o que a gente precisa entender? O potencial, como é que funciona. É um software que permite que você mapeie não só o comportamento, né, o seu comportamento, mas das pessoas que estão envolvidas ao seu redor, seja na família, seja na parte social, se for questão de trabalho, na sua equipe. Então, isso ilustra muito bem todo esse potencial. E agora eu posso, né, entrar na minha história, na questão do mapa. Para mim, fez um diferencial tremendo, porque eu passei uma boa parte da minha vida pensando em alguns momentos, tinha momentos que eu queria, né, ser em alguns momentos mais extrovertido e aí eu ficava mais quieto. Tinha momento que eu queria ficar mais quieto, mas existia a parte da exposição. E aí entender que momento, né, eu queria isso e que momento ficar mais quieto, aonde eu me sentia melhor, mais confortável,
né? Seja na questão na família, entre os amigos, na parte profissional. E com esse mapa eu consegui entender, ter clareza desses meus potenciais, dos meus comportamentos, entender essa variável que existia. Então eu duvidava em alguns momentos da minha capacidade. Então muita gente às vezes não se sente capaz de fazer tal coisa. Às vezes você escolhe algo para fazer, uma meta, um objetivo, uma profissão, mas em algum momento você se questiona se realmente é aquilo que você quer fazer ou nasceu para ser. Então, com essa ferramenta, né, o mapa de perfil comportamental, ele deu essa clareza, me mostrou. Quando eu tive clareza desses meus potenciais, eu falei, o que eu escolhi, o que eu estou escolhendo é certeza para mim que vai dar certo. Porque aquilo tinha a ver com as minhas características, com o que eu tinha de forte. Então, assim, nessa direção, eu me permiti e deu mais segurança e mais confiança. E aí, interessante, o interessante na faculdade, nessa parte de estudar, eu sentava para estudar, né, porque psicologia realmente tem que estudar muito, e eu sentava para estudar, mas eu ficava inquieto, o fato de ficar horas e horas estudando. E aquilo, eu não sabia por quê. O quanto tempo, né, essa coisa de tanto tempo ficar estudando, me dava uma agonia, não conseguia ficar quieto. E aí eu vim entender depois, né, vem a questão do TCC, né, o TCC foi um parto para poder sair, mas assim, eu tô compartilhando isso para vocês entenderem que tem perfis que para sentar, se concentrar é mais fácil. E pela falta de conhecimento, até os pais, por exemplo, pode até cobrar muito desses filhos. E baseado nisso, até brigar, enfim, se não souber. Então tem perfis que gostam mais por exemplo, ficar uma hora e depois circular, né, brincar um pouco, enfim, né, saber essas nuances. Então por isso que essa ferramenta ela é tão boa, tanto para criança, para adolescente e também para os adultos, os pais, né? Assim, a aplicação dessa ferramenta é a partir de 14 anos. Agora, a observação, a análise, a partir de 3 anos você já começa a conseguir distinguir, né, qual o perfil, né, daquela criança e aí atuar de acordo com esse conhecimento. Então, assim, eu comecei a entender. Então, hoje o que eu faço em termos profissional e a segurança e saber que realmente é o caminho certo foi com a questão do mapa de perfil comportamental. Me deu a certeza, porque se não fosse esse mapa, talvez até hoje eu ficasse com dúvida, né? Por isso que eu falei, o autoconhecimento é importante, o autoconhecimento liberta. Então, naquele momento que eu soube, né, os meus potenciais, para onde, qual profissão seria eu estaria mais apto a fazer, é como se tivesse tirado um peso das minhas costas. Né? A dúvida, às vezes, ela pode paralisar. Então, assim, essa história em relação ao mapa é muito interessante para mim, né? A Luana tá aí, para ela foi uma chave, né, em termos de alta performance da equipe dela, e foi muito bonito, né, de ver todo esse resultado dela, da equipe, né, bater metas de vendas. Então é muito interessante. Então esse mapa ele vai servir tanto para o lado pessoal como o lado profissional de negócio. Se você tem empresa, também vai servir. Então, assim, é interessante também a gente trazer
alguns pontos para refletir, né? Como seria se você desenvolvesse potenciais que nunca explorou em você? Geórgio, seja bem-vindo. Se você descobrisse melhor forma de lidar com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, como seria a sua vida? Se entendesse quais são os seus motivadores, se você entendesse o motivador do seu marido, da sua esposa, se você soubesse realmente o que motiva ele ou ela, como seria a sua vida? Aproveito, né, para que você que está entrando agora, compartilhe essa live, né, curte, né, para que o Instagram entenda que esse conteúdo é de relevância, porque hoje, né, como eu falei, hoje é o mapa de perfil comportamental, é o autoconhecimento, é libertador para várias decisões e escolhas na sua vida, tá? Eu te garanto, se você ficar até o fim, muitos conhecimentos aqui você vai ter e várias reflexões, tá? Então compartilhe. Eu sempre digo que o meu direcionamento são dois papéis aqui, né? É o crescer e o contribuir, né? Que eu possa contagiar vocês da melhor forma possível, ajudando o maior número de pessoas, tá? Se você compreendesse qual o motivador certo para cada pessoa gerar alta performance, se você tem um negócio, se você soubesse cada empregado, cada funcionário, como funciona, qual a melhor linguagem, como seria esse resultado da sua empresa? Se você desenvolvesse sua liderança, conseguisse se comunicar com cada membro da sua equipe com efetividade, como seria? Janeuza, seja bem-vinda. E aí eu vou entrar um pouco no relacionamento pais e filhos, né? Eu vou em alguns pontos, né, de relações, eu vou aqui tópico por tópico e compartilhando, e se vocês tiverem algum ponto para compartilhar, se sintam à vontade. A Rafa, seja bem-vinda. Se sinta à vontade, a participação de vocês é importante também, tá? Então eu vou entrar na parte de relacionamentos com filhos. Quais são esses aspectos que pegam em relação pais e filhos nesse dia a dia? Eu vou trazer alguns dados para que a gente possa refletir juntos. Uma matéria, né, da revista Pais e Filhos fala o seguinte: pais que manipulam a criança para ser do jeito que eles desejam terão como resultado filhos precipitados e explosivos. Então, assim, é muito tendencioso, né, pais quererem que os filhos sejam como eles querem, sem levar em consideração a parte individual. Às vezes o pai, por exemplo, quer que o filho seja um advogado, um médico. Às vezes ele quer ser músico, ele quer tocar ou quer cantar, né? Então, assim, e aquilo passa a ser um ponto de conflito nessa relação. Às vezes na forma às vezes um filho é um pouco mais, ele pensa um pouco mais, ele tem esse processo, né? Vocês vão entender um pouco mais à frente, que eu vou dar dentro desse mapa, tem algumas características, alguns perfis, e eu vou estar compartilhando com vocês para vocês entenderem. Então, esse perfil mais lento, aí um pai mais dominante, ele quer o quê? Que esse filho haja, né? Faça alguma coisa. E às vezes esse filho precisa de um tempo maior, precisa se sentir mais acolhido, né? Se sentir mais seguro. Só que esse pai mais dominante, às vezes a forma de falar dele, às vezes é mais agressiva, né? É mais rude. Então há um choque nessa relação aí. Então mostra, né, nessa reportagem justamente isso. Um outro dado aqui bem interessante, que é a pesquisa da AVG, que ele fala o seguinte: que no mundo 42% das crianças sentem que seus pais passam mais tempo usando o celular do que com elas, enquanto apenas no Brasil 65% dos pais dizem se distrair no celular enquanto conversam com os filhos. Ou seja, enquanto eles estão mexendo no celular, mexendo nas redes sociais, estão conversando com os filhos. E eles acham que eles estão
talvez dando atenção, né? A gente, nesse ponto específico, no processo de coach, a gente aprende o seguinte: o V0. O que é V0? É um exercício rotineiro que a gente tem nesse processo. Olho no olho. O quanto isso, o olhar, né? Olho no olho é importante na construção saudável nessas relações familiar, né? Enfim, principalmente familiar. Então, hoje falta muito isso nessas relações. Isso tem a ver também com o perfil e também com a modernidade, né? Isso é mais comum do que a gente possa imaginar. E continuando, será que você sabe realmente qual é a melhor forma de conduzir o seu filho para que ele desenvolva os seus potenciais? Será que você tem facilitado isso? E se não está fazendo isso, será que é por falta de conhecimento? Será que está na hora de você buscar esse conhecimento para que essa relação melhore? Porque tudo parte da gente, né? Quando a gente tem essas diferenças de perfis, é importante a gente entender, ainda mais se se você está sempre em conflito, seja com o filho, seja com a esposa, com o marido, com o irmão. É mais que urgente você saber desse conhecimento. E são relações que, em alguns momentos, pode ser muito conflituoso. Da relação dos filhos, eu vou para a parte dos relacionamentos entre casais. Isso é um dado muito relevante, né? O ano passado, né, 2020, a questão da pandemia, o pico da pandemia, houve um aumento de divórcios. Então, assim, para a gente refletir, os índices do divórcio do Brasil aumentaram a cada ano. Segundo os dados do IBGE, tá? Eu vou começar de mais tarde, de 2015, e chegando até os dias atuais. Então, em 2015 foram registrados 328.960 divórcios. Já em 2016 foram registrados 344.526. Né? E os divórcios no Brasil cresceram um total de 160% desde 2004. Esses dados, nesse ano, de janeiro a maio, subiram 26,9%. E no ano de 2020, bateu o recorde, né? Foi marcado de 76 e 175 em divórcio, tá? Bateu o recorde. Por quê? Tem uma frase, né, de um dos casais que ele fala o seguinte: a convivência de 24 horas por dia é muito pesado. Antes da pandemia, a gente tinha nossas válvulas de escape, com trabalho e com compromisso externos. Ninguém se preparou para ficar em casa e passar o tempo todo em casa. A quarentena deixou tudo exposto e os problemas ficaram insuportáveis. Então, assim, esses são os dados em relação a divórcios, aos conflitos. E vendo esses dados, vendo o conhecimento, talvez se essas pessoas tivessem acesso a esse conhecimento, aos perfis comportamentais, talvez esses dados eles diminuíssem. Então, quanto é importante o conhecimento e o autoconhecimento nas relações, principalmente nas relações. A boa parte dos conflitos que a gente tem é nos relacionamentos. Então, assim, é mais que urgente a gente poder prestar atenção a tudo, né, cada um desses aspectos. E o que você pode fazer para melhorar a interação e a comunicação com seus familiares?
Você já parou para pensar, refletir isso? O que você pode fazer para melhorar essa interação e essa comunicação? Então, se você ainda não fez, não parou, se for preciso, faça uma relação de aspecto e a cada dia você dá atenção a isso, né? Se você sozinho não consegue, busca mais conhecimento, né? Enfim. E tem uma sentença que talvez muitas pessoas usam isso, aparentemente pode ser bacana, mas é mais bacana ainda o que eu vou falar, além do que todo mundo já fala, tá? O certo não é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Muita gente não fala isso. Eu vou tratar o outro como eu gostaria que o outro me tratasse. Só que tem um pequeno detalhe aí, né? Como seria se você tratar o outro como ele precisa ser tratado? Por exemplo, existe um perfil chamado influente e existe um perfil conforme. O perfil influente, ele é mais falante, ele se expõe mais. Robério, seja bem-vindo. O conforme, ele já fica mais na dele, fica mais tranquilo. Então, assim, tratar ele como gostaria, né? No caso, o influente gosta que as pessoas falem com ele, que interajam, mas nesse caso específico do conforme, não é essa a regra. Ele prefere ficar mais na dele. Então, assim, isso até um certo ponto pode estar certo. Então, o tratar o outro como ele precisa ser tratado, de acordo com o que ele precisa, qual é a comunicação que serve para ele. Então, é importante a gente, né, eu estou quebrando um pouco, né, a questão, que é uma frase que todo mundo fala, mas a gente pensar um pouco, né, nesse ângulo também. E aí vem, né, outras reflexões. Suas atitudes afastam ou aproximam as pessoas de você? Você já parou para pensar nisso? Quem já falou algo por impulso? Você já falou alguma coisa por impulso e depois se arrependeu? Existem perfis que é mais propenso para ser impulsivo. Quem aqui sempre ouve pacientemente alguém por horas e horas? Tem aqueles perfis que gostam, né? Eles estão dispostos a te ouvir mais do que outros. Outros são mais impacientes. Existe alguém que você goste, mas que tem muita dificuldade de demonstrar, né, o afeto, o carinho. Então, tem aquela pessoa, pode ser você, pode ser a outra pessoa. Então, quando eu entendo isso, eu não vou cobrar do outro aquilo que ele não tem para dar. Ele não expressa do mesmo jeito que talvez eu expresso. Então, é importante a gente saber esses pontos. Então, assim, o mapa de perfil comportamental, o CIS Assessment, ele é dividido em 4 teorias. Quais são essas 4 teorias? Primeiro, a teoria DISC, que é William Maslow, né? Ele foi esse criador, esse teórico, ele foi da época da guerra, onde ele tinha que criar um estudo para saber como cada um funcionar, porque existia uma ordem naquela época e alguns soldados seguiam a ordem, outros não. Então, nesse momento, houve um conflito de saber o que estava acontecendo. E com esse estudo, né, se eu não me engano, na década de 40 ali, entre 30 e 40, houve esse estudo e houve realmente a clareza por que isso acontecia. Esse teórico é o mesmo criador da Mulher Maravilha, né, o desenho animado. Então, assim, até o filme foi lançado. Então, baseado nisso, essa é a teoria, né, comportamento observável. Tem a parte também do tipo psicológico de Carl Jung, que é o pai da psicanálise, né, psicologia analítica. Tem a teoria de valores, né, em relação a crenças, né, o que você acha, né, que as pessoas acham mais importante, e a partir do que elas acham que é mais importante, elas decidem fazer o que elas precisam fazer, né, decisões, atitudes.
E o quarto é inteligências múltiplas, né, de Gardner, né, que ele na linha de pensamento dele, a gente tem 11 inteligências. Eu não vou entrar nesse aspecto hoje, porque é muito extensivo, né? É uma coisa para que você saiba, e em algum outro momento eu vou poder me aprofundar nesse ponto também. E antes de entrar nessa ferramenta de fato, eu queria trazer um ponto, também um conceito, que existe em relação a relacionamento, principalmente conjugal. O conceito de ter razão e ser feliz. O que acontece em muito conflito? Porque ambas as partes querem ter razão naquele aspecto. Só que a gente começa a perceber que decidir ser feliz é muito melhor do que ter razão. Né? Eu tenho até uma historinha de um poeta e a sua namorada. Eles brigavam tanto, ele queria ter tanta razão, que ele acabou ficando sem essa namorada. E ele, passados os dias, ele, né, se sentiu infeliz. Andréa, seja bem-vinda. Se sentiu infeliz, sentiu falta dela. Emanuele, seja bem-vinda. Então, ele sentiu falta e resolveu realmente não ter razão. Ele decidiu ser feliz, ou seja, ele voltou e teve essa relação, né, deixou de lado um pouco essa questão de ter razão. Então é muito tendencioso da gente, de nós, querer ter razão. E você vai entender em alguns momentos que é muito melhor ser feliz. Então é um conceito simples, né, esses dois conceitos são simples, que pode mudar, né, um caminho de um conflito, de uma briga, né, acontecer uma briga ou não. Né? Dizem que quando um não quer, dois não brigam. Né? Então tem essa decisão aí que pode ser tomada quando se fala de relação conjugal. Então agora eu vou entrar no CIS Assessment de fato, para a gente entender um pouco mais dessa ferramenta. O CIS Assessment, como eu falei, ele tem 99% de precisão. Ele é rápido, intuitivo, e ele basta você responder aproximadamente uns 15 minutos algumas questões, que sai um relatório de 40 páginas, onde você vai ter mais de 80 informações sobre você. Então você vai saber suas competências, suas habilidades, comportamentos, o seu jeito de liderar, a parte de motivações, os medos, pontos fortes, pontos a desenvolver, né? A melhor atuação profissional. Quantas pessoas até hoje, até depois realmente de certa idade, ainda tem dúvida se o que faz é para fazer de fato ou é a vocação dela ou dele? Quantas pessoas passam por isso? Então, se a pessoa passa por um instrumento desse, né, tem clareza, que é o autoconhecimento liberta, como eu falei. Então, é uma outra coisa. Então, com isso, a pessoa vai saber os valores que ela tem, o que realmente é importante para ela. Né? Ela consegue entender e ter a explicação por que ela escolhe, o que ela escolhe, da maneira que ela escolhe, as decisões que ela tem na vida dela. Então, assim, além disso, nesse mapa de perfil comportamental, o CIS Assessment, você tem uma visão de 360 graus. O que seria isso? Você vai ter outras pessoas te avaliando, do ambiente social, do ambiente familiar e do ambiente de trabalho, junto com a sua própria avaliação. Então imagine, né, tem situações que tem pessoas que se comportam no trabalho de um jeito, e tem outras que se comportam na família de outro jeito. E ainda vou mais longe, na parte social de outro jeito. Então, assim, quando a gente descobre esses motivos, esses pontos, né, da gente, tudo muda. Eu estou falando isso porque mudou a minha vida, mudou a vida dos meus clientes, e de milhares de pessoas, continua mudando a vida de muita gente.
E eu falei de divórcios que aumentaram nessa pandemia. O quanto de casais, por causa desse mapa, foram salvos. Né? Às vezes estavam prestes a se separar, fazendo esse mapa de ambos. E cada um entendendo a forma de pensar do outro, a forma de decidir, de processar a informação, a forma de perceber o mundo, fez toda a diferença. É aquela história que eu falei. Eu não vou cobrar do outro aquilo que ele não tem para dar, ou para se comportar, ou de agir. Então é importante a gente ter esse ponto. E na parte de negócios e empresas, esse mapa é fundamental, porque a partir desse mapa a pessoa ela tem a empresa, o líder, o gerente tem a clareza aonde a pessoa vai se desempenhar melhor. Às vezes aquela pessoa é uma boa vendedora, né? Tem gente que entre paredes, né, na frente do computador, é a melhor coisa para ela. Então, a gente perceber isso na parte de negócios é importantíssimo ter esse dado. E outro dado também em relação aos relacionamentos, um dado importante é que 63% dos casos de insatisfação no trabalho são atribuídos a problema de relacionamento. 63%. Só enfatizando o quanto é importante a gente saber e ter esse conhecimento sobre a gente e sobre as pessoas. E outro dado importante é que 87% das organizações elas demitem profissionais em razão de suas atitudes. Ou seja, volta a questão do comportamento. Talvez se ela soubesse, né, de algum dado, algum comportamento lá na entrada desse profissional, ou então o fato de dele estar numa posição, em uma vaga profissional que talvez não seja melhor dele, pode desencadear uma série de atitudes que não são compatíveis ali naquele ambiente. Ele pode estar estressado, enfim, uma série de coisas pode acontecer com ele. Então é importante a gente ter esse ponto. Então, entrando na ferramenta de fato, a teoria DISC. O que seria essa teoria DISC? Seriam 4 perfis comportamentais, né? Influente, aí vem a parte dominante, né? Imagine esses dois no lado esquerdo, né? Influente e dominante, estabilidade e conforme. O influente e o dominante, eles têm necessidade de falar, de opinar. Já o estável, né? O estável e o conforme, Moraes, seja bem-vindo. O estável e o conforme já tem uma necessidade mais de ouvir. Aí vem outro dado, né? Pegando esse conhecimento, tá? Se vocês estiverem com caneta e papel, se sintam à vontade. Aí vem o influente e o estável são mais emocionais, são focados em pessoas e relacionamento. O que quer dizer isso na prática? Eles vão se preocupar mais do que as outras pessoas falam. Eles vão pensar um pouco mais no que vão falar, né? O influente ele já é o mais impulsivo, mas ele fica preocupado com o que as pessoas vão falar. O estável ele é mais tranquilo, mais calmo, mais paciente. Ele é uma pessoa planejadora. Ele pensa mais antes de agir, né? Quantas pessoas na sua família você vê, né? Paciente, calmo, planejador, conciliador, aquela pessoa que está sempre mediando os conflitos. Calma, gente, não briguem, né? Vamos resolver isso, né? Ele sempre procurando uma harmonia, né? Uma estabilidade no ambiente. Ele pode se desestabilizar muito pelo ambiente agitado. Ele pode ser mais sensível, né? A questão do estável, ele tem isso. E ele é um bom ouvinte e ele também é constante, né? Ele tem uma facilidade em termos de rotina. O influente ele é mais comunicativo,
Ele é o que? Mais otimista, entusiástico, persuasivo, carismático, sociável. Mariene, seja bem-vinda. Então, assim, é aquela pessoa que quando chega no ambiente, ele é bem falante, fala alto, fala com todo mundo, né? Uma pessoa benquista. Todo mundo quer estar próximo dessa pessoa, sempre sorridente, né? Alto astral. Então, o influente, ele vai nessa batida, né? De comportamento. O dominante, né? É aquela pessoa que gosta de liderar, que gosta de realmente direcionar, né, a ação das outras pessoas. São excelentes líderes, né? Comandante, é firme, é decidido, gosta de desafio. O dominante, ele sempre em relação ao dominante, se você lançar um desafio para ele, uma coisa, é como se ele se ele não tiver vivendo, né, como naquele momento ali, um desafio é como se ele vivesse novamente ali. É algo que, por exemplo, uma questão de vendedor, né, um gerente e um vendedor, né, fala assim: tal região ninguém vendeu nada. Se esse gerente fala assim para esse cara, para esse vendedor, ele vai bater no peito e vai dizer assim: não, eu consigo vender, porque ninguém vendeu. Então isso é um desafio. Então o dominante, ele gosta, é competitivo, é ousado, né? Às vezes ele pode ter uma aparência um pouco rude, né? Na fala, ele pode falar gritando. Então isso é um aspecto de um dominante. Então, assim, em relação ao dominante, ele é forte, ele é ágil, autoritário, às vezes pode parecer insensível. Então, por isso que o dominante e o estável, né, que eu falei que era mais calmo, que era mais paciente, geralmente estão mais em conflito. Porque o dominante, né, uma relação dominante e estável, né, o dominante está sempre assim, quer tudo para ontem, ele quer resultado. O estável não, ele já mais um pouco mais lento. Então, nesse conflito, né, quanto mais esse dominante ele bota pressão no estável, mais ele paralisa. Daí a importância de a gente conhecer cada perfil, né, e falar de acordo com esse perfil. E aí vem o conforme, que ele é o quê? É detalhista, é preciso, é perfeccionista, aquela pessoa que olha os detalhes. Para você, talvez aquele projeto estaria tudo bem, mas para o conforme, que ele é detalhista, ele vai ver 10 mil erros ali. Por um lado, as pessoas acham que ele é um pouco chato, ele fala de tudo. Mas vamos pensar esse perfil dentro de uma empresa. Ele é a pessoa que identifica os erros e eleva a qualidade da empresa. Se você conseguir fazer essa virada de olhar em relação a isso, você pode aproveitar cada perfil desse em cada função, ou nessa dinâmica familiar também, né? Usar o melhor, né, de cada um, né? Usufruir de cada potencial que cada um tem. Então, assim, ele é discreto conforme é discreto, ele é disciplinado, ele é organizado. O dominante e o conforme são focados em tarefas e resultados. Então, assim, quando a gente fala em perfis comportamentais, existem também combinações, né? Influente com estável, dominante com influente, influente com dominante, né? O dominante pode, né, isso falando do mapa de perfil comportamental, tá, gente? Vocês estão chegando depois. Existe um mapa que você pode responder algumas questões e sai todo um resultado sobre você. São mais de 80 resultados sobre você, né, entre medos, pontos a melhorar, né, como você lidera, tudo isso tem essas informações. Então existem combinações, existem isolados, a pessoa pode sair a parte estável puro, influente puro, mas também pode ser dominante, influente, e essa variação, né, influente primeiro, depois dominante, ou então dominante primeiro, influente depois, há essas combinações. Isso vai alterar no comportamento, na forma de
de enxergar dessas pessoas e de agir. E na tomada de decisão, o influente ele tem uma tomada mais rápida, o dominante também. O estável é mais demorada, ele pensa mais. O conforme é mais racional. Em relação a delegar, o conforme delega pouco. Por que delega pouco? Porque ele é perfeccionista, ou seja, ele não acha que as outras pessoas vão fazer tão bem como ele. O estável, ele gosta de fazer com que todo mundo se envolva em uma decisão para poder decidir. Ele não decide por si. Ele não decide por si. Tá? E o dominante também é racional e rápido. Tá? E o conforme é demorado e racional. E aí o que? Se você quer ter sucesso nos seus relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais, você precisa entender do seu perfil comportamental e dos outros. Isso é o X da questão. Quando a gente entende da gente, a gente vai saber os nossos limites, nossas necessidades, nossos desejos. E quando a gente conhece da gente, a gente vai conhecer um pouco mais também dessas outras pessoas e perceber as necessidades também dessas outras pessoas. Então é importante fazer sempre esse paralelo, porque são as duas coisas, né? A gente no nosso dia a dia, a gente se reconhece no outro, né? A gente sozinho não tem esse espelhamento. Amanda, seja bem-vinda. O outro, ele serve como espelhamento para a gente se identificar também, para a gente identificar o que a gente talvez esteja fazendo de forma correta ou errada. Enfim, é importante a gente ter esse norte. E alguns aspectos, né, que eu vou reafirmar nessa caminhada que eu fiz até o momento, mas você que chegou depois, para que você não se sinta pegando o bonde no meio do caminho, como conhecer a si mesmo e os outros e gerar conexões poderosas e obter resultados extraordinários depende desse conhecimento. Existe um livro bem interessante nessa direção, que é esse aqui, ó, Decifre, Influencie Pessoas. O autor é Paulo Vieira e Davidson, né? São um neuropsicólogo, e Paulo Vieira é um coach, né, renomado, dentre muitos livros. E ele traz esse conhecimento para você que quer se aprofundar nesse conhecimento, que é importante. Ele traz todo o passo a passo. Jennifer, seja bem-vinda. Então é importante a gente pensar por quê, né? Por que precisamos aprender a lidar com pessoas? Porque a gente o tempo todo, Bárbara, seja bem-vinda, o tempo todo a gente está lidando com pessoas. Então resolver, a gente se conhecer as outras pessoas, resolver mais do que a metade de conflitos e problemas na nossa vida. Pode ter certeza disso. Então é importante a gente estar buscando livro, né, live, conhecimento. Se todos nós soubéssemos lidar com as outras pessoas, a vida seria mais fácil, os casamentos seriam mais felizes, não haveria brigas entre irmãos, relações entre pais e filhos seriam menos conflituosas, profissionais da educação entenderiam a melhor maneira de ensinar cada aluno, né? Tem aquele aluno que é mais inquieto, que é mais não para quieto, mas falante. Esse seria, dentro dos perfis que eu falei para vocês, seria o influente. Ele não consegue, ele fica com a perna balançando. Então, os pais precisam, né, entender um pouco mais disso, para não poder julgar, não brigar, e a coisa tomar uma direção, né, um complexo de algo que poderia ser contornado de outra forma. Né? Os pais, os professores precisam saber, né, desse conhecimento, para que evite uma série de conflitos. Os ambientes de trabalho seriam muito mais harmônicos e produtivos. Então, assim, um grande obstáculo para o convívio harmônico e produtivo está no fato de desprezarmos
as características que distinguem um dos outros. Em geral, tratamos os outros como se pensassem e agissem como nós. E a gente, na prática, isso não vai, muitas vezes não funciona muito. Ou então, como gostaríamos que agissem. Então, é importante a gente fazer o quê? Abrir mão de suas crenças, né? O abrir mão de suas crenças pode ser um desafio, um dos maiores obstáculos para compreender diferentes pontos de vistas. Então, assim, crenças, o que são crenças? São verdades absolutas que a gente construiu pela nossa vida. Então, crenças. Então, quando a gente se trata de outras pessoas, a gente precisa flexibilizar a nossa crença, a nossa verdade, para que a gente possa se comunicar com essas outras pessoas. Flexibilizar não é negar a nossa essência. É algo pontual para que a gente possa interagir da melhor forma possível e voltar ao nosso ponto de essência. Isso é flexibilizar. Não é se anular. É muito diferente. É você ter a certeza de quem você é e no momento você entender também o percurso e o comportamento da outra pessoa e poder se comunicar da melhor forma possível. Você consegue responder essa pergunta: quem você realmente é? Você consegue responder isso? E o ponto-chave, como eu falei, o autoconhecimento é a chave para lidar com pessoas. Então, seja fazendo esse mapa de perfil comportamental, seja você fazendo uma psicoterapia, você entrando no processo de coach, né? Conhecer a si mesmo de uma maneira profunda e verdadeira é o ponto de partida de tudo. Sem isso, todo o processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal fica prejudicado. Então, é um ponto chave para que realmente a gente possa melhorar nossas relações. A Mônica falou, né? Consigo responder que sim. Importante isso, né, Mônica? A André falou excelentes dicas. E realmente, para mim, né? Vocês que chegaram depois, para mim, entender cada ponto, né? Por exemplo, a questão da inquietude no momento que eu sentava para estudar, eu queria saber, descobrir por que essa inquietude. Eu não conseguia ficar. Isso foi treinando, eu fui treinando isso. Então acabei, eu tenho um perfil e acabei treinando habilidades supostamente, entre aspas, de outro perfil. E isso me favoreceu. Isso não é perder a essência, tá? A gente sabe o que a gente é e a gente vai agregando conhecimento. E a gente vai o quê? De acordo com as demandas. Dentro do mapa, a gente consegue perceber quanto essa flexibilização ela é muito alta. A gente consegue perceber isso. Né, Mônica disse, você é um vencedor. Um exemplo, obrigado. Assim, a gente consegue ver no mapa com detalhes, quando a pessoa, por exemplo, ela está no trabalho e ela precisa fazer uma função que não seria do perfil dela. Então isso exige um pouco mais, ou seja, há uma tendência que essa pessoa fique um pouco mais estressada e uma série de coisas pode acontecer, né? Estresse, né? Enfim, ansiedade. Então, dentro disso, quando você faz o mapa, você consegue. Se essa pontuação estiver muito alta, divergente do seu perfil mesmo, é um momento de você repensar se de fato aquela função, o que você está fazendo, era de fato para você fazer da forma que você está fazendo. Então é um momento de repensar. Então, dentro do mapa, a gente começa a repensar algumas coisas. E aí vem um ponto-chave também, a chave para se comunicar com o próximo está em não mudá-lo, mas mudar a si mesmo. Aí vem o que? O conceito de autorresponsabilidade. Eu não posso mudar nada, nem ninguém, né, paz, nada disso. Carol, seja bem-vinda.
Então eu não posso mudar nada nem ninguém se eu não mudar a mim primeiro. Então esse é um ponto na minha comunicação. Eu não vou mudar o outro, eu vou mudar a mim. Para isso você precisa ser um profundo conhecedor de sua alma e dos seus comportamentos, para você fazer essa mudança em si. Então é um ponto também bem interessante a gente pensar. E aí vem a pergunta: será que a gente realmente se conhece? Será? Isso é uma questão. Se a gente ainda não se conhece, eu sei que é uma pergunta até desafiadora. Em todo início de processo de coaching, eu pergunto para a pessoa: quem é você? Como é que você se descreve? É uma pergunta que parece simples, mas muita gente ela não vai responder de uma forma muito rápida, dependendo, né, do processo que essa pessoa tem, né, em termos de conhecimento, né, nessa caminhada, nessa jornada do autoconhecimento. Então é importante que a gente cada vez mais se conheça, né? Até esse ponto, vocês têm dúvida? Se vocês quiserem perguntar, se sintam à vontade, tá? Ou então colocar algum ponto de vista, se sintam à vontade em compartilhar. Eu também aqui estou para aprender também, tá? Às vezes pode você ter uma história, uma colocação pertinente e que sirva, né, para a gente pensar também. Paulo Vieira fala o seguinte: nossas crenças influenciam todas as nossas escolhas mais significativas e importantes, direcionando todas as decisões e determinando a vida que levamos. Então essas crenças, essas verdades vai fazer com que você conduza a sua vida. Se você está conduzindo a vida para uma maneira, de uma forma que você não gostaria, que você está insatisfeito, você é responsável. Da mesma forma que você é responsável, você também é responsável para mudar do jeito que você está hoje, a sua vida, né? A relação talvez conjugal, a relação profissional, como você está conduzindo. Então é importante a gente entender isso. E só de uma forma bem rápida, eu vou citar, a Mônica falou: a autorresponsabilidade me ajudou a entender que eu preciso mudar e não a outra pessoa, né? A Mônica, ela fez psicoterapia comigo, né? A Luana também que está assistindo, ela fez o mapa, fez o processo de coach, né? A Andrea também fazendo. Então muitas pessoas tendo esse resultado. É bem interessante que a gente possa trazer esse conhecimento. O quanto elas mudaram, né? Percepções, relações, às vezes relação mãe e filho. É bem interessante a gente trazer isso, tá? E assim, né, para a gente se encaminhar para o final, você hoje vive de acordo com seus principais valores? As atividades que você exerce atualmente estão congruentes com seus principais valores hoje? Né? Valores é o que você acha importante, né? O que é mais importante para você. Qual o valor que você não dá importância hoje e percebe que, se focar nele, poderia melhorar seus resultados? Qual seria esse valor? Para algumas pessoas pode ser família, sucesso, a parte de independência financeira, a parte da qualidade de vida, passar mais tempo com a família. Então são valores que às vezes a gente, no nosso cotidiano, a gente está indo numa direção, mas na realidade nosso coração, nossa essência, nosso valor está em outra direção. E talvez a gente não é tão feliz assim, talvez por esse detalhe muito importante. Eu quero aproveitar esse momento, fazer novamente o convite, né? Você que não está inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, né? Se aproximando ali a 1000 inscritos,
que você faça isso, compartilhe com mais pessoas. Eu criei o canal do YouTube justamente como 2 pilares que eu sempre falo, é o crescer e contribuir, né? Tem bastante vídeos, materiais lá, né? Tanto de filme, aprendizados, né? Nessa nova configuração, né? Durante a semana são vários conhecimentos, né? Amanhã, por exemplo, eu vou estar junto com a Isabel falando sobre emagrecimento e qualidade de vida, trazendo um pouco do aspecto da psicologia, e ela, como esteticista, também vai compartilhar com a gente esse conhecimento. E a Isabel, ela faz parte de um projeto, que é o projeto 360 graus, que eu lancei esse projeto no intuito de pessoas empreenderem na internet e trazendo todo um conhecimento, uma mentoria, e trazendo passo a passo. No caso de Isabel, ela nunca tinha feito live, não mexeu o básico no WhatsApp, e hoje, já com a rede social, fazendo live e alguns projetos bem interessantes, né? Para mim, eu fico muito grato. E dia de segunda-feira é falando um pouco mais, encontro de empreendedores com a Martinha, com a Sandra, né? Que ela mora na França. Então, esse projeto, né, digital, ele possibilita a gente trabalhar com várias pessoas, fazendo vários negócios na mesma cidade, em outros países. Então é isso, né? Trazendo vários projetos para vocês, para que realmente cada vez mais eu possa ajudar da melhor forma possível. E agradecer, parabenizar cada um de vocês por estarem aqui e falar. Realmente é muito, muito bom tê-los aqui, e que eu possa realmente cada vez mais, né, nessa caminhada, a gente sempre pode ser melhor do que a gente está sendo, e que eu possa cumprir isso cada vez mais, né, cada um de vocês, e dar minha parcela de contribuição, de crescimento para cada um de vocês, tá? Gratidão, fique com Deus, né? Até amanhã. Espero vocês amanhã na live, tá bom? Tchau, tchau.